Ok, continuando ainda sobre derivadas parciais, né? No trabalho com vetor gradiente e derivadas direcionais, nós vamos falar agora sobre plano tangente, né, à superfície de nível. Então, suponha que S seja uma superfície com a equação, né, f de x, y, z igual a k. Ou seja, uma superfície de nível de uma função f de três variáveis. E seja P, né, x0, y0, z0, um ponto sobre S. Seja ainda C uma curva qualquer contida na superfície S, que passa pelo ponto P. Lembrando que a curva C é descrita por uma função vetorial contínua. No caso, eu vou colocar aqui, R de t, igual ao vetor, onde as coordenadas são x de t, y de t e z de t. Então aqui vamos escrever a equação 16, seja t0 o valor do parâmetro correspondente ao ponto P, ou seja, R de t0 vai ser igual ao vetor de coordenadas x0, y0, z0. E como C pertence a S, qualquer ponto x de t, y de t e z de t tem que satisfazer a equação de S, ou seja, f de x de t, y de t e z de t é igual a k. Então, se x, y e z são funções diferenciáveis de t e f também é diferenciável, podemos usar a regra da cadeia para determinar ambos os lados da equação. Então, se você derivar aqui, o que é que você vai ter? Aqui, derivada parcial da função em relação a x, aí eu vou ter que depois derivar x em relação a t, multiplicar. Depois fazer o mesmo procedimento com y e com z, e a derivada de k é zero. Então está aqui, a derivada parcial da função em relação a x vezes a derivada de x em relação a t. Derivada parcial da função em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. A derivada da função em relação a x vezes a derivada de z em relação a t, e aqui a derivada de k vai ser zero. Mas, no caso, como o vetor gradiente é o vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais, f de x, f de y, f de z, em relação a x, em relação a y, em relação a z, e r' de t, vai ser o vetor, cujas coordenadas são derivada de x em relação a t, derivada de y em relação a t, derivada de z em relação a t. Então a gente poderia escrever a equação 17, em termos de produto escalar entre dois vetores, onde o primeiro vai ser o vetor gradiente, e o segundo vai ser o vetor definido por r, r' de t, e esse produto igual a zero. Em particular, quando t é igual a t0, o que é que nós temos? Que r de t0 é igual ao vetor de coordenadas x0, y0 e z0. E assim, o gradiente de f no ponto x0, y0 e z0 vezes r', t0, é igual a zero. Ok? Então, essa equação 18, o que é que nos vai dizer? Que o vetor gradiente em P, caso o vetor gradiente, esse vetor aqui, o ponto P, ele é perpendicular ao vetor tangente, aquela curva C, ou a qualquer curva C em S que passe por esse ponto P. Lembrando que ele é perpendicular e por isso o produto escalar entre eles, o produto entre eles aqui é zero. Então, se o gradiente de f em x0, y0 e z0 é diferente de zero, é natural definir o plano tangente à superfície de nível f de x, y, z igual a k no ponto P, x0, y0, z0 como o plano que passa pelo ponto P e tem vetor normal igual ao gradiente de f em x0, y0, z0. Lembrando que P é justamente determinado, é o ponto de coordenadas x0, y0 e z0. Então, utilizando a equação geral do plano, o que é que a gente pode fazer? Nós podemos escrever a equação do plano tangente como? Então vai ser a derivada parcial de x, a derivada parcial da função em relação a x em x0, y0, z0 vezes x menos x0, a derivada parcial em relação a y em x0, y0, z0, vezes y menos y0, e por último
a derivada da função, né, em x0, y0, z0, né, com relação a z vezes z menos z0, né, igual a zero. Então, a reta normal a S em P é a reta que passa por P e é perpendicular ao plano tangente, né? Então, a direção da reta normal é, portanto, né, vai ser dada, né, pelo vetor gradiente, né, essa direção dessa reta normal, no ponto x0, y0, z0. Ok? Então, assim, pela equação, né, 12.53, né, que a gente já viu, as suas equações simétricas vão ser o quê? X menos x0, né, sobre, né, derivada parcial em relação a x no ponto x0, y0, z0, né, y menos y0 sobre a derivada parcial em x0, y0, z0 com relação a y, né, e z menos z0, né, tudo isso é igual, né, sobre, né, a derivada parcial da função em relação a z no ponto x0, y0, z0. Então, no caso especial em que a equação de uma superfície S é da forma z, né, igual a f de xy, ou seja, S é o gráfico da função de apenas duas variáveis, né, nós podemos reescrever a equação como, né, f de xyz é igual, né, a f de x e y menos z, né, que é igual a zero. E aí a gente considera S como uma superfície de nível, né, com K igual a zero. Ok? Então, a superfície de nível de F. Não é? Então, derivada da função, não é, em relação a x no ponto x0, y0, z0 é igual, não é, a derivada parcial em relação a x em x0, y0, não é, quando for com relação a y, não é igual a derivada parcial de y em x0, y0, e quando for com relação a z, não é, vai ser igual a menos 1. Não é? Você derivar isso aqui em relação a z dá menos 1. Ok? De modo geral, né, que a equação 19, né, se torna, né, derivada parcial aqui da função em relação a x em x0, y0, né, vezes x menos x0, mais, né, a derivada parcial da função em relação a y no ponto x0, y0, né, vezes y menos y0, né, então menos, né, z menos z0, ok? Igual a zero. Então, nossa nova, não é, mais geral definição de plano tangente é consistente com a definição que foi dada no caso especial da seção 14.4. A gente já viu isso. Então, vamos a um exemplo. Ok? Determine as equações do plano tangente e da reta normal, não é, no ponto 2 negativos, 1 e 3 negativo, ao elipsoide, né, x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado mais e ao quadrado sobre 9 igual a 3. Né? Então ele quer as equações do plano tangente, né, e da reta normal, né, no ponto, né, nesse ponto aqui, né, em relação ao elipsoide. Né? Então esse plano é tangente ao elipsoide aqui. Ok? Então o elipsoide é a superfície de nível, né, com K igual a 3. Está aqui a equação dada, né, da função, né, f de x, y, z, né, igual a x ao quadrado mais 4 mais y ao quadrado mais z ao quadrado sobre 9, né, x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado mais z ao quadrado sobre 9. Então, fazendo aquelas etapas aqui, né, derivada da função com relação a x, né, você vem para cá, né, fica o que? 2 vezes x sobre 4, simplificando, x sobre 2. Tá aqui. Isso aqui tudo fica constante. Com relação a y, né, fica 2y. Com relação a z, né, fica 2z sobre 9. Ok? Isso no ponto 2 negativos, 1 e menos 3. Então aqui onde tem x eu coloco 2 negativo, né, então vai dar 1 negativo. Aqui onde tem y eu coloco 1, então vai dar 2. E aqui onde tem z eu coloco menos 3. Né, então vai dar menos 6 sobre 9, simplificando dá menos 2 terços. Então, da equação 19, o que é que nós temos? Nós temos que a equação do plano tangente no ponto 2 negativos, 1 e 3 negativos é quem? Né? Então, a derivada parcial no ponto, né, que a gente já viu, né, que dá menos 1, né, vezes x mais 2, não é porque é x menos x0, a gente está usando essa equação aqui. Ó. Ok?
parcial em relação a x no ponto, ok? Vezes x menos x0, ok? Então x menos 2, né? Fica x mais 2. Depois eu vou fazer o mesmo procedimento. A gente calculou aqui com relação a y, dá 2, né? Então vai dar 2 vezes y menos y0. Então y menos 1, né? y0 é esse. Menos, né? 2/3, que é o que está aqui, ok? Vezes z menos z0, né? Então, como é z menos 3 negativo, né? Fica mais 3, ok? Fazendo os produtos, né? E depois multiplicando por 3 para eliminar o denominador, né? Ela pode ser simplificada, escrito como 3x menos 6y mais 2z mais 18 igual a 0, ok? Então isso aqui é o que? A equação do plano tangente, certo? Nesse ponto aqui. Então, pela equação 20, as equações simétricas da reta normal, né, o que é que são? X menos 2, né, sobre 1 negativo, y menos 1 sobre 2, né, e z, né, mais 3, né, sobre menos 2/3. E aqui um exemplo do que é que está fazendo, né? Então a figura mostra o elipsoide, né, o plano tangente e a reta normal. Então aqui eu tenho o elipsoide, né, aqui eu tenho o plano tangente, e aqui eu tenho justamente o ponto P. Ó. O ponto P ele vai passar aqui, ó, né? Vamos só rever aqui as coordenadas. Ó. Menos 2 para x, né? Tá aqui, ó, certo? Para y, não é 1, né? Então tá mais ou menos aqui, né? E para z, não é? Menos 3, ok? Então menos 3 está mais ou menos aqui. Ok?